em Gênesis 15, e eu queria que você abrisse em Êxodo. Vamos ler primeiro Êxodo 14. O versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler a partir do 12, diz assim, não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aqui nós temos antes da passagem do povo pelo deserto, pelo Mar Vermelho, nós temos a história de um povo amedrontado, que sai do Egito amedrontado, o povo de Israel. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria falar sobre o povo de Israel antes do Mar Vermelho e depois do Mar Vermelho. E baseado aqui nesse texto de Êxodo, a gente vai ter algumas coisas interessantes a respeito desse povo de Israel. E eu queria depois ler um outro texto na frente de Êxodo que vai falar sobre a batalha do povo de Israel contra os amalequitas. Mas antes eu queria pensar com vocês, refletir um pouco sobre Israel antes do Mar Vermelho. E a gente observar como Deus tem agido no antes e depois do Mar Vermelho. Nós vamos falar sobre Gênesis 15, mantenha sua Bíblia aberta, porque eu quero mostrar algo sobre a passagem do Mar Vermelho baseado em Gênesis 15. Bem, ocupando aqui essa parte central do Êxodo, no livro de Êxodo, o principal, o clímax que nós podemos observar na história do povo de Israel é a travessia do Mar Vermelho. Antes, o povo era escravo de Faraó e do Egito. E nós vamos ver que quando o povo começa a clamar por uma libertação, mais o Egito vai lançar cargas, mais o Egito vai aprisionar, escravizar o povo de Israel. A ponto do povo clamar mais a Deus e não aguentar mais a opressão do Egito. E o Senhor precisa ministrar uma libertação. Daí vocês conhecem a história, Deus levanta Moisés, Moisés é o libertador do povo de Israel, e Moisés é um instrumento de Deus para tirar o povo de Israel da terra do Egito, da casa de servidão. O povo sai e vai atravessar então o Mar Vermelho. Aqui nesse mar, a gente tem dois tipos de divisão que nós podemos trazer para a nossa interpretação. O primeiro é o literal, que as águas do mar realmente se abriram e o povo atravessou a pés enxutos, segundo o texto. Então essa abertura de mar, ela foi literal. Não houve assim uma explicação científica para isso, ainda que houvesse, mas o fundamento é a palavra de Deus, foi a palavra do Senhor, e pela palavra do Senhor aquele mar se abriu e o povo de Israel passou a pés enxutos. Mas também nós temos uma outra interpretação do texto, que é uma interpretação metafórica. A história dos israelitas também ela vai se dividir como aquele mar. Ali não era apenas um mar se abrindo, mas a história de Israel também sendo dividida. O povo antes do mar, antes do mar se abrir e depois do mar se abrir. Nós vamos ver o povo de Israel sendo um outro povo depois do Mar Vermelho. Mesmo eles tendo as dificuldades, a rebelião e tudo, mas eles eram um outro povo e isso não tem como a gente contestar. Primeiro porque eles eram escravos antes do mar. E eles estavam amedrontados, como nós lemos no texto. Eles estavam falando, olha, vamos voltar, não vamos enfrentar o Egito não. Gente, vocês sabem quantos cavalos foram usados por Faraó para perseguir o povo de Israel, que era escravo? Quantos carros de Faraó foram liberados? E detalhe, os carros de Faraó
era o que tinha de alta tecnologia na época, bélica. Era o maior armamento bélico que se poderia ter naquela época, e todas as nações, todos os povos tinham medo do Egito. E justamente porque o que havia de mais moderno estava nas mãos dos egípcios, que eram os seus 600 cavalos, ou 600 carros, com seus cavaleiros. Era muito para aquela época. Perseguiu o povo de Israel, que amedrontado, fugiu e pediu arrego no meio do caminho. Vamos voltar, Moisés. A gente está com medo, nós vamos morrer. E Deus guiando o seu povo para a libertação. O povo estava no território de Faraó, e ainda estavam sob o alcance do Egito, e tal fato permitiu que Faraó, com seus carros de combatente, os perseguisse até os limites do Egito. Israel se tornava assim a primeira nação a atravessar o Mar Vermelho, e então diretamente governada por Deus. Então o Mar Vermelho para Israel se constituiu em uma espécie de espaço limiar, uma fronteira entre dois domínios, que se cruzada leva alguém a um novo modo de ser. Nesse caso, então, a fronteira seria entre o domínio do governo humano e o governo divino. O Mar Vermelho dividiu o homem de Deus. O Mar Vermelho separou o homem de Deus. Era um povo que estava sob o domínio do homem, do Faraó. Após o Mar Vermelho, eles estavam sob o domínio de Deus, sob os cuidados de Deus, estavam livres. E os amalequitas, eles posteriormente vão atacar o povo de Israel. E eu queria falar um pouco sobre esses dois tipos de batalha. Como que Israel teve que batalhar contra os egípcios, e como que Israel teve que batalhar contra os amalequitas. Porque agora a batalha contra os amalequitas vai acontecer pós-Mar Vermelho. E como é que Israel encara uma batalha antes do Mar Vermelho, e como que Israel encara uma batalha pós-Mar Vermelho? O Mar Vermelho não termina aí, ele se assemelha muito àquilo que Deus havia feito com Abraão. Eu quero mostrar para você uma associação bíblica entre o Mar Vermelho e Abraão. Por que Deus dividiu o mar? Por exemplo, por que Deus não fez Israel passar sobre o mar? Por que Deus não colocou barcos à disposição de Israel para eles atravessarem o mar? Por que Deus abriu o mar? Simplesmente porque Deus tinha um princípio, Ele queria estabelecer esse princípio com a nação de Israel. Escuta, tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Gênesis capítulo 15, que foi o texto que eu pedi para vocês abrirem, nós vamos ver uma coisa interessante do versículo 9 ao 18. Olha o que diz lá. Deus falando com Abraão, fazendo uma aliança com Abraão, ele diz assim, e disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte uma em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Deus estava falando do tempo em que até o povo estaria no Egito. Veja como Deus estava fazendo uma referência ao povo no Egito. E aí no verso 14 ele diz: mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda.
Estava falando do povo saindo do deserto. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. E sucedeu que, posto o sol, houve grande escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, Girgaseu e o Jebuseu. O que Deus estava falando? Quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho, o mar se dividiu. Deus estava lembrando ao povo que ele estava cumprindo a sua promessa com Abraão, porque Abraão dividiu os animais ao meio e o fogo passou pelo meio das ofertas. Assim como Deus fez com Abraão, ele estava fazendo com o povo de Israel. Agora o povo estava passando pelo meio do mar, mas não era apenas passar pelo meio do mar, há um sentido maior ainda. Deus estava separando, porque essa divisão, ela nos fala da nossa santificação também, porque santificação significa separação. Quando a gente fala, bem, eu estou me santificando ao Senhor, a ideia é separar as metades. Eu estou me separando, eu estou separando o meu homem carnal do meu homem espiritual. Há uma divisão também na minha vida, mas essa divisão e toda divisão se dá pelo Mar Vermelho. É uma ação de Deus, porque o Mar Vermelho foi um milagre, foi uma ação de Deus. O povo de Israel não sabia como que eles iriam experimentar aquele milagre, eles não tinham essa noção. Foi tudo uma providência divina, porque foi milagre. Toda libertação na nossa vida é um milagre de Deus. Deu para entender, amados? Isso foi um mover de Deus na vida daquele povo. A travessia do Mar Vermelho confirmou a aliança entre Deus e Abraão e também se constituiu em uma transferência de propriedade. Os israelitas são agora a possessão eterna do Senhor. Agora o povo entrou em um novo território, tanto geograficamente como existencialmente falando. E qual o significado disso? Que diferença isso faria na vida do povo de Deus? A resposta não segue muito a lógica normal deste mundo. Para que a gente possa entender, nós temos que examinar então essas duas batalhas que ocorreram antes do mar e depois do Mar Vermelho. A primeira batalha, antes do Mar Vermelho, ela foi marcada por uma enorme passividade do povo de Deus. Israel não pegou em arma, Israel não teve que lutar, Israel clamou ao Senhor e veio um libertador, e esse libertador tirou o povo do Egito, e Deus livrou Israel continuamente, colocou uma coluna de fogo para separar Israel dos egípcios. Abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram. Esse foi o primeiro ponto. Depois de deixar que os israelitas partissem, Faraó muda de ideia e persegue usando os seus mais de 600 carros de combate. Nos tempos bíblicos, o Egito era a maior nação, de maior fama por seus cavalos. Nenhuma outra nação podia competir com eles. Os cavalos davam aos egípcios a velocidade e às carruagens a proteção necessária para qualquer combate. 600 carros de combate se aproximando. Isso deve ter sido para Israel uma visão horrível, porque era uma multidão desorganizada. O povo estava com criança, estava com fome, estava fraco, cansado. Eles não tinham um exército. O que Moisés, Êxodo 14, no versículo 13 e 14, a gente vê, por exemplo, vamos lá para Êxodo 14. O versículo 13 e 14, que foi o texto que a gente leu, o povo diante dessa situação, da pressão do Egito contra Israel, o povo vai dizer: olha, vamos voltar, a gente vai morrer nesse deserto. Moisés então vai ter que dizer ao povo: não temais,
Estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje se fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eles precisavam crer nessa palavra. Aliás, era tudo o que eles tinham. Eles não tinham nenhum outro tipo de segurança. E eles sabiam que o retrocesso também poderia redundar em morte. Eles estavam perdidos. Então eles não tinham muita opção a não ser crer no livramento do Senhor. Houve um milagre de Deus continuamente agindo e pelejando contra o povo de Israel. Agora o interessante é que depois do Mar Vermelho, a batalha contra os amalequitas, ela ocorreu e ela é diferente. Eu queria convidá-los a abrir Êxodo capítulo 17, versículo 8. Vamos ver qual a diferença entre a batalha que houve com os egípcios com a batalha dos amalequitas. Olha o versículo 8 em diante. Êxodo 17, do versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sabe o que significa Refidim? Quem sabe? Refidim. Hã? Quem falou? Eu ouvi. Ah, lá, ó, Elaine, descanso. Muito bem, Elaine. Google Tradutor está funcionando bem aí, né? Estou brincando. Refidim é descanso, repouso. Então veja só, observe. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em descanso, em repouso, no lugar, de repouso. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nessa batalha, ela é diferente da batalha dos egípcios, porque na batalha dos egípcios Israel não fez absolutamente nada, a não ser protegidos pelo Senhor. Agora não. Contra Amaleque, o povo tinha que lutar. Eles tiveram que pegar armas, eles tiveram que batalhar. Foi diferente. O povo foi liberto, o povo atravessou o Mar Vermelho, recebeu a palavra de Deus, o povo tinha experimentado Deus. Agora o povo tinha que guerrear. Ué, mas não parece meio contraditório? Porque na nossa mente, quanto mais a gente experimenta de Deus, parece que a gente vai querendo mais, não é isso? A gente experimenta uma cura aqui, daqui a pouco a gente está querendo uma unção maior ali. A gente fala: Senhor, aquela unção que eu recebi ontem, ela foi boa, mas agora não é mais suficiente para mim, porque agora eu quero mais. Se a gente experimentou um milagre aqui, agora a gente quer 2 milagres amanhã. Se a gente experimentou um livramento aqui, a gente quer 2 livramentos amanhã. Mas parece que Deus retrocedeu, porque no primeiro momento Ele faz tudo para o povo de Israel. Agora, depois que liberta do Egito, agora não, agora vocês se virem. Mas Senhor, são os amalequitas, a gente continua sendo aquele povinho fraco, lembra, que saiu do Egito? Agora vocês vão ter que pegar em armas. Agora vocês vão ter que lutar. E o povo teve que lutar. Moisés sobe no cume, junto com Hur e... esqueci o nome do outro.
Arão, isso. Arão e Hur subiram e sustentaram as mãos de Moisés. Josué está lá no meio da batalha. Quando Moisés levanta as mãos, o povo prevalece. Quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Porque é que essa batalha tinha que acontecer dessa maneira? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que ela teve que ser diferente da batalha no Egito? Moisés levanta suas mãos, e ao levantar as suas mãos, ele está indicando ao povo para olhar para o alto. Não era diferente do Egito, porque a vitória do povo, embora eles tivessem que pegar em armas, não estava nas suas mãos, estava no alto. Quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porque tinha que olhar para... Gente, onde é que está a nossa vitória? Vocês podem estar pensando assim, mas pastor, é isso mesmo? Colossenses, nós lemos o capítulo 3 hoje, estudamos sobre ele hoje. O que o texto diz em Colossenses, a partir do capítulo 1, do versículo 1? Buscai as coisas que são de onde? Do alto. Quando nós olhamos para o alto, e quando eu digo olhar para o alto, gente, não é ficar com a cabeça erguida olhando os últimos andares dos prédios de Taguatinga, não. A Bíblia diz, olhai para o alto onde Cristo está, porque nessa palavra alto, no grego, ela também tem um sentido de interior. Ela está dizendo, olhe para onde Cristo está. Para o alto onde Cristo está, mas também para o interior onde Cristo está. Escuta uma coisa, quando nós estamos focados e quando nós estamos olhando para Cristo, não temos que temer as batalhas. Porque as batalhas vêm mesmo, as dificuldades vêm mesmo, amados, elas não acabam, elas não param, mas se nós ficarmos olhando para Cristo, nós vamos fazer o que temos que fazer, e nós vamos vencer. Se nós tivermos que pegar nas armas, nós vamos pegar nas armas, e não temos que temer absolutamente nada, porque o Senhor é conosco. Aleluia! Dá para entender, irmãos? Nós não precisamos, e era isso que Deus estava ensinando ao povo, que o primeiro povo antes do Mar Vermelho era um povo passivo. Vamos ler juntos? Está no telão, ó. Vamos ler juntos? Aleluia, Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Verso 2. O meu socorro... De onde que vem o seu socorro? Elevo os meus olhos, elevo. O que Deus estava fazendo com Moisés e o povo de Israel, os amalequitas, mostrando, olha, a vitória vem do alto. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? Vem do monte? Não. Porque o mais alto que o salmista poderia observar na criação era o monte. Mas ele diz, o meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor. Ele está acima do monte. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Olha lá, vamos para João 3,14. Deixa eu te mostrar outra coisa. Levanto os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que renova as nossas forças e nos dá a paz, a fé, para continuar a nossa jornada em direção à terra prometida que está nos céus, um dia também foi levantado. É preciso a gente olhar para cima para a gente contemplá-lo. Olha lá João 3,14, vamos ver? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A nossa vitória está naquele que foi levantado, que foi assunto aos céus. O nosso socorro vem do Senhor. Nós precisamos elevar os nossos olhos, e é nessa construção que eu estou fazendo com vocês, que Paulo também faz. Por isso, vamos abrir lá em Colossenses 3, vamos observar esse texto que a gente refletiu um pouco nessa manhã, né, no estudo. Colossenses capítulo 3. Olha o versículo 1. Portanto,
Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas de cima, irmãos. Nós precisamos pensar nas coisas de cima, nós precisamos pensar na vontade de Deus, devemos buscar o reino de Deus, devemos estar ansiosos por Cristo Jesus, sermos semelhantes a Jesus, porque foi para isso que Deus nos criou, e só nisso há sentido a nossa vida, quando nós entendemos que fomos criados para sermos a imagem e a semelhança de Deus, e que só podemos sê-la por meio de Jesus Cristo. Então pensemos em Cristo. Pensar em Cristo é pensar em ser como Cristo Jesus, falar como Cristo, amar como Cristo, servir como Cristo. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que cada um que está aqui nessa noite foi chamado. Como eu quero ser como Jesus. Eu não quero tirar os meus olhos do alto, onde Cristo está sentado. Eu penso nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Deixa eu te falar uma coisa: coisa da terra só consome, coisa da terra só mata. Quando você vê, perdeu a vida, quando você vê, se desgastou em vão. Fala, puxa vida, eu trabalhei tanto nas coisas da terra e esqueci que a minha vida se acabou. Coisas da terra te matam, as coisas do céu te trazem vida eterna. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. Irmão, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei como está a sua fé, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus está no controle. Ele é Deus. Você está diante dos amalequitas? Não fique paradinho esperando que vai vir o fogo para matar eles, não. Pegue nas armas, mas nunca tire os olhos do alto. Lute olhando para cima, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus está a nossa vitória e a nossa esperança. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Que o Senhor ministre essa palavra de esperança e fé no seu coração, e que ela se torne vida para você, em nome de Jesus. Eu quero te convidar à oração nessa hora. Nós vamos ficar em pé.